Onde o rio se conecta ao mar, um pescador e artesão se tornou testemunha privilegiada e um narrador vivo da evolução de Caraguatatuba. As mãos que lançaram redes também modificaram, moldaram objetos e ajudaram a transformar a região do Porto Novo. A cara de Caraguá de hoje é Pedro Paes Sobrinho. Eu sou Pedro Paes Sobrinho, nasci no município de São Sebastião. Eu vim com 1 ano de idade para morar em Caraguatatuba. Eu estou aqui com 88 anos, vou fazer 89. Estou com 88 anos que eu moro aqui no Porto Novo, no município de Caraguá. Foi da Praia das Cigarras, em São Sebastião, que a família do seu Pedro saiu quando escolheu Caraguatatuba como lar. O pai trabalhava na fazenda dos ingleses e a primeira casa deles na cidade foi de pau a pique, um período que marcou a vida do seu Pedro. Essa minha infância foi o seguinte: nós tinha com esse terreno muita lavoura, nós tinha tudo. Feijão, nós tinha milho, tinha café, nós tinha de tudo plantando ali. E a minha infância, eu enquanto não tinha entendimento do que eu estava fazendo, quando comecei a pegar o entendimento, aí comecei a fazer os meus próprios brinquedos, porque eu era pequeno ainda, fazer meus próprios brinquedos de madeira que pegava na praia, e fui crescendo, ajudando meus pais a fazer alguma coisa lá no terreno, ajudar a capinar, ou raspar mandioca, ralar mandioca, porque nós tinha tráfico de farinha, nós tinha de tudo, graças a Deus. Eu fui criado na luta, mas com todas as coisas para nós se alimentar, nós tinha da nossa terra. Com uma veia artesã, seu Pedro começou a fabricar os seus próprios brinquedos. Ninguém faz nada sem ter um pensamento fundado naquilo que quer fazer. Então aquilo estimula eu de fazer. Eu via os carrinhos assim pela rodovia. Aí o que eu fazia? Eu juntava a tábua, só no olhar eu tirava o formato daquele carro no carrinho que fazia. Fazia com carroceria, pegava areia e colocava um pino no meio, aquela tipo de uma caçamba, ela arcava e jogava areia. Tudo isso eu fui aprendendo com a minha cabeça. Aí eu fui se aperfeiçoando com isso aí, com o jeito de fazer as coisas e sei fazer tudo o que minha cabeça, eu tenho aquelas coisas na cabeça. De noite eu ponho em prática, outro dia eu ponho em prática e faço do jeito que eu estava fazendo. Tudo vem na minha cabeça para mim fazer aquilo que eu quero fazer. Além de aprender a fazer as próprias coisas, a pesca também esteve muito presente na vida do seu Pedro. Até hoje, ele guarda as fisgas que utilizava para pescar tainha. A pesca começou no seguinte, nesse rio que nós estamos aqui do lado dele. A pescar, porque meu pai já estava ainda trabalhando ainda, não tinha se aposentado ainda, então nós ia pegar uma canoa, pegava um lampião a carbureto, colocava na proa da nossa canoa, descia, quando chegou mês de abril em diante, até final de junho. Matar tainha. Eu saía mais ou menos umas 7 horas da noite, voltava às 10 horas com mais ou menos umas 40, 50 tainhas que eu pegava com meu cunhado, nesse rio aí. Ofício que fez com que seu Pedro conhecesse o amor da sua vida. Lá, quando pescavam, eles vinham ajudar a limpar o peixe, ou também pegar algum peixe, porque a gente dava, quando tinha alguma coisa demais, nós distribuía pela convivência que tinha junto com o pessoal. A família vive às margens do rio Juqueriquerê desde que chegou à cidade. Pedro relembra com carinho a união do povo caiçara e como era a região do entreposto do Porto Novo antigamente. Isso aqui, eu estou falando desse trecho onde estou, tinha mais ou menos umas 5 famílias só. O resto era tudo material, o que estamos nas nossas costas, essas casas aí, era só mato, não tinha nada de casa não. E aqui
E a convivência era bastante junto desse pessoal, onde se encontrava, batia aquele papo ali, e tudo um ajudava o outro. Por exemplo, que nós tínhamos o tráfico de farinha. Nós distribuíamos farinha, porque, por exemplo, nós raspava 3 balaios de mandioca, ralava. A minha mãe, que colocava na roda, a gente rodava uma roda grande, não sei se vocês chegaram a ver essa roda. Então nós moíamos essa mandioca, eu tenho a miniatura, vou mostrar para vocês lá. Essa roda tinha prensa no caminho, porque não tinha avenida, não tinha nada. Aquilo ali, quando chegou às vezes umas 2 horas da madrugada, ia lá, tirava aquele peso, porque eram uns pesos que é para secar a mandioca, que estava lá imprensado, chamado tipiti. Quando chegava 4 horas da manhã, a minha mãe e minha tia levantavam, nós que tínhamos mais força, meu pai, tirava aquela pedra de cima e eles colocavam no forno, acendiam o forno lá e faziam a farinha. Então nós tínhamos convivência, era pouca gente, a pessoa não tinha, nós dava tudo. Por exemplo, tinha um mutirão para fazer uma casa, nós largava, todo mundo convidava, vamos lá fazer a casa de fulano e tal. Já estava o barro lá, barreava a casa, que tinha muito sapê aqui, cobria de sapê e a pessoa já estava acomodada já. A proximidade com o Juqueriquerê, um dos principais rios da cidade, desenvolveu no seu Pedro e em sua família consciência ambiental e amor pela natureza, que resultou na criação da ACAJU, a Associação Caiçara Juqueriquerê. A gente, quando recebe algum benefício de qualquer coisa que a gente receba, a gente tem que estimar, tem que ter o direito de proteger aquilo. E nós que bebíamos aquela água ali e comíamos o peixe que estava naquele rio, nós começamos, com o tempo foi aumentando, a população veio chegando para o litoral, nós nunca vimos um saco de lixo descer pelo rio. Nós só via a água descendo, água limpa, não lixo, saco de lixo. Por isso nós se reunimos um grupo só de caiçara, da nossa família mesmo, vamos fazer uma associação para nós proteger o rio aí. É o que nós fizemos, estamos até hoje. Eu sou, dizer, o principal, agora eu sou vice-presidente. O principal, qualquer coisa que eu vou comunicar com a minha filha ou com o presidente da ACAJU, olha, está acontecendo isso, vamos denunciar, porque não pode ter essa dematação cortando o mangue, porque o mangue é uma proteção para a criação. Por que serve mangue? Serve para a criação de peixe, porque a tainha é um peixe que entra no mês de julho para desovar. E se não tiver nada para desovar, que jeito ela vai ter a proteção dos filhotes? Então, o manguezal, a mata ciliar, é apropriado para um berçário do peixe no rio. Com a humildade de quem vivenciou diversas histórias e conhece bem o território onde se estabeleceu, o cuidado é a essência de tudo. Esse valor que nós temos, essa proteção que nós temos, é de respeitar tudo. Porque quando meu pai dizia, o meu pai estava conversando, iniciando assim, ele estava conversando com qualquer um, nós queríamos alguma coisa, nós tínhamos que ficar quieto, terminar o que ele estava falando. Então nós tínhamos esse tipo de proteção sobre esse rio aí. Porque nós tínhamos que respeitar tudo. Porque sem o respeito, nós não conseguimos nada. Então o que nós podemos dizer? É agressão, é tudo, se você não respeitar ninguém. Então, isso foi criado numa era de respeito com tudo que nós tínhamos na frente. Esse hábito, esse costume, era o rio limpo. A pessoa tinha bastante gosto de estar no rio, porque era um rio limpo. Tanto ele estava bebendo água, como estava lavando a sua roupa sem ter gasto nenhum. Então, por isso, essa cultura, todo mundo se reunia e ia fazer esse trabalho nesse rio aí. Para manter viva a cultura caiçara, a família do seu Pedro sempre passou, de geração para geração, os contos em torno do rio. Recebi esses contos dos antigos, das pessoas bem antes da gente, que existia nesse rio, o Pora. Então esse Pora, o que era o Pora? O que significa Pora? É o protetor do rio, das pessoas que navegavam nele, queria. Por exemplo, isso aqui, hoje em dia, você vê, olha aí, é tudo a outra praga, porque a mata ciliar está bem retirada, porque essa praga avançou no rio e está engolindo o rio. Já falamos a respeito
para as pessoas criadas no seu meio ambiente. Isso aí não é mata ciliar, isso aí é a praga que está engolindo o rio. A mata ciliar está bem retirada. Então, o que acontece? Existia a mata ciliar e tinha uma pessoa, uma pessoa, tipo, para ele, que ele falava para a gente, uma pessoa que protegia isso daí. Antigamente, isso daqui era escuridão só. Nós tínhamos só a lampião, a querosene, é a nossa iluminação, porque não existia iluminação. É tudo quando você escurecia, só acendia o bagalume, acendia e apagava, não tinha mais nada. E o pessoal dizia, olha, você não sai, assim, fica até a da areia, que aí tem sobração. Eu vou falar da sobração. Aí eu tinha costume de ir lá para Caraguatatuba, a gente pagava a gasolina para um senhor que tinha um carro, ele levava nós todo fim de semana lá para o Risca-Faca, lá para o Sumaré, para o baile lá. Então nós chegávamos, era 11h30, meia-noite, nós chegávamos. O pessoal ia para a casa dele, eu era o único que vinha aí, no meio desse matagal. Quando chegou no final ali do interposto, a lua muito clara. Mais ou menos uns 50 metros eu vi um monte de terra, eu não sei se é terra ou o que era, só que eu via aquele monte. Conforme eu se aproximava, arrepiava a perna, o braço, o pescoço, tudo arrepiava o meu cabelo. Aí eu aproximei, vi que não dava para passar, eu voltei daqui, fui até aquele caso aí dos ingleses, desci um pouquinho, arranquei a roupa, botei na cabeça, atravessei o rio Anado por motivo dessa coisa aí no rio. Acompanhar o crescimento e a evolução de Caraguatatuba fez com que seu Pedro vivenciasse diversas fases da cidade. E em todas elas, o amor sempre falou mais alto. Para mim, a cidade de Caraguatatuba, eu conheço a cidade. Quando assim, que eu me entendia como gente, eu entendia a cidade como uma tapera, porque era pouco o caçamento dessa cidade aí. Eu ia para a cidade de Caraguá, tinha uns 15 anos, eu de carrinho, enchia aquele carrinho de mão, eu ia vender camarão ali na Praça de Horta Ribeiro de Lima, porque ali do outro lado da praça era rodoviária antigamente, ali era rodoviária. E ali tinha o hotel da Dona Binoca, que era uma mulher uma italiana muito antiga na cidade. E a cidade, para mim, era uma cidade que acolheu a gente ia. O povo tinha aquele respeito com você, não tinha nada de você sendo debriado ou sendo atacado. Então, aquilo me envolveu, essa cidade que hoje vejo uma linda cidade que vem quando chega fim de ano ou temporada, a cidade fica cheia de gente, porque é uma boa cidade de viver aqui.